Vocês estão me escutando aí direitinho? Oi, oi, oi. Vocês estão me escutando? Tá bom. É porque tá o áudio aqui pra mim deu uma. Então vamos lá. A gente vai na aula de hoje. Ele corrige, Jéssica. O Avo ele tem um sisteminha, eu só faço validar, mas ele corrige automaticamente as discursivas também, tá? Depois eu vejo isso pra vocês. Calma que eu ainda tenho prazo pra terminar, não só uma turma não, tá? Tudo bem, não tem problema não. Deixa de agonia com nota. É, Na aula de hoje, a gente viu aí a primeira parte da estatística, né? São as medidas de tendência central, as medidas de dispersão, a organização dos dados em row, né? Então a gente pega os nossos dados brutos e faz a parte inicial, que é a estatística descritiva. Na aula de hoje, a gente vai ver como que a gente reporta os nossos dados, né? E os nossos resultados. A gente aprendeu aí a calcular as frequências, frequência acumulada, frequência relativa, tá? E quando a gente vai trabalhar com a parte estatística, em geral são os dados da frequência ou os dados das variáveis. Quem pode me responder quais são os 4 tipos de variáveis que nós temos? Quem lembra aí da primeira unidade? Vamos lá? Quais são os 4 tipos de variáveis que nós podemos ter, que nós podemos coletar? Paty, mas aí quais são as qualitativas, tá? Dentro da qualitativa a gente tem 2 variáveis e dentro da quantitativa a gente tem 2 variáveis. São 4 variáveis, né? Isso, lá dentro das qualitativas nós temos as variáveis nominais e qual é a outra? Não, descritiva não. Bora lá, ela é importante para a aula de hoje, vocês lembrarem desses conceitos. Isso, né? As qualitativas elas são nominais ou ordinais, né? Como diz o nome, ordinal indica uma ordem, nominal é uma característica, e as quantitativas. A gente tem quais são os 2 tipos de variáveis que a gente tem das quantitativas? Descritiva não, Jéssica, discreta, né? Descritiva é o tipo da estatística. A gente tem estatística descritiva, que é a parte inicial, que coleta, organiza os dados, e a gente tem estatística inferencial, né? Que é a segunda parte, que é o que a gente vai ver depois dessa parte de dados, né? Da organização. Então, a forma mais fácil que a gente tem aí para poder expressar os nossos resultados é o que a gente chama de resumo, né? Então, o método estatístico ele diz assim, só para a gente relembrar, né? Então, ele vai estruturar e organizar o que, que deve ser feito, né, na observação estatística. Então, a gente define um problema, tá? É importante aí quando vocês forem fazer o TCC, vocês vão delimitar um problema, ou seja, com o que, que vocês vão querer trabalhar, tá? Então, tem que saber o que, que vocês vão pesquisar. Vamos fazer uma revisão bibliográfica para saber o que, que os outros estudos falam sobre o que vocês querem pesquisar e vão fazer o planejamento, né? O planejamento é a definição do método que vocês vão utilizar, vocês devem ver isso em metodologia científica, se ainda não viram. Vão caracterizar a amostra de vocês, que é a nossa segunda parte, né? Na próxima semana, talvez a gente comece a parte de cálculo de amostra e a definição do método para aquisição e processamento dos dados. Então, o método estatístico, tá? Ele é baseado em cima desse planejamento, tá? Quando vocês vão coletar os dados de vocês, eles vão ser de 2 tipos, né? Eles podem ser dados primários, que são aqueles que vocês, né, não têm, então são os que vocês vão coletar, ou eles podem ser dados secundários, né? Por exemplo,
se vocês forem fazer lá pesquisa num banco de dados, então alguém já coletou aquele dado para vocês e aquele dado está guardado num registro, tá? E pode estar disponível lá para o público, tá? Então, baseado no tipo de dado que vocês vão fazer, né, o trabalho de vocês, vocês vão lá utilizar técnicas específicas, métodos específicos de acordo com o que vocês viram na metodologia. Então, método de observação, método documental, questionário, entrevista e formulário. Tá? Então, basicamente, a coleta dos dados de vocês, eles vão gerar esses dois tipos de dados para vocês. Ou dados primários, que são o que vocês, né, ainda não existe, e vocês vão coletar, ou esse dado está guardado num banco de dados, num registro que vocês podem ter acesso para poder coletar. Então, a gente chama de dados primários e secundários, que é o que vocês viram aí na metodologia. O que é importante, né? A estatística, como a gente viu lá no começo, ela é responsável por organizar, né, por coletar e organizar os dados, tá? Então, a forma que a gente tem de organização desses dados, às vezes gera muitos dados numéricos, muitos dados qualitativos, e fica difícil você, apenas observando os dados, né, você fazer uma inferência, que é a segunda parte da estatística. Então, como é que a gente pode resumir os nossos dados, né? Então, os nossos dados, eles podem ser resumidos em tabelas, tá? Ou gráficos. Então, que é o que a gente vai olhar nas aulas de hoje. Como é que a gente faz para pegar os nossos dados e transformar esses dados em algo que é visível, né? Então, é muito mais fácil, é muito mais prático para, na hora da exposição do resultado de vocês, vocês terem a facilidade de demonstrar o dado de vocês através de um dado, de um gráfico ou de uma tabela. Fica muito mais fácil para que a gente possa fazer as inferências e ter uma noção do que aquele dado ele diz para a gente, tá? Então, o que são tabelas, né? As tabelas, elas são quadros ou tabelas, tá? E esses quadros ou tabelas, eles vão conter os dados já organizados e processados, tá? Então, a gente viu lá a primeira parte, que é o nosso row, né? O row é a gente pegar, organizar os nossos dados para a gente poder fazer os cálculos lá de frequência, média, moda, amplitude, o que a gente viu lá na primeira unidade. Já os gráficos, eles são representações geométricas ou pictóricas, né? Que são imagens, né, dos dados e tem por finalidade fazer o quê? Né? Dar uma ideia mais imediata, né? Então, quem olha o teu dado, quem olha o teu gráfico, tá? É muito mais fácil ele interpretar e dizer onde é que foi que você chegou, qual a conclusão que você tem após avaliar aquele dado, do que se ele pegar os teus dados, né, de forma geral e tentar fazer uma inferência, porque aí ele teria que fazer uma interpretação. A vantagem de fazer o uso de dados ou tabelas é exatamente para que a gente possa facilitar a interpretação dos dados e como é que eles têm uma relação entre eles. Tá? Então é importante, por isso que a gente organiza e representa os dados da gente através de gráficos e tabelas. Tá? Então, na estatística, é muito comum a gente fazer o uso, tem tabelas e tem gráficos, né? E é muito comum a gente fazer exatamente essa organização e essa transformação dos nossos dados, né, em algo que se torna mais palpável e mais fácil de ser avaliado quando a gente vai fazer a divulgação dos nossos resultados. Lembrando aí que vocês viram na metodologia científica, né, que toda vez que a gente faz um trabalho científico, o objetivo é publicar. Esse trabalho ele tem que se tornar aí de domínio de outras pessoas, que não adianta eu fazer uma descoberta fenomenal e essa descoberta não ser, né, divulgada. Então não adianta, tá? Então como é que a gente vai organizar os nossos dados, né? Como a gente já viu, a gente tem dados que eles podem ser qualitativos e eles podem ter dados que são quantitativos, né? Em geral, a gente vai coletar dados quantitativos, discretos e contínuos, né? Então a gente já viu que a forma mais fácil que a gente tem de trabalhar em cima desses dados, transformar esses números, né, é fazendo a distribuição das nossas frequências, que podem ser a nossa frequência simples ou a nossa frequência acumulada. E no caso dos dados contínuos, né, a gente faz o trabalho com os intervalos de classe, por isso que a gente fez lá aquela distribuição de classe. Então, toda vez que a gente está trabalhando com dados contínuos, em geral a gente vai dar opção para escolher dados que expressam esse tipo de dado e assim sucessivamente, tá? Vamos lá, como é que a gente organiza os nossos dados, tá? Só tomar água. Até aqui, deu para entender essa introdução? Tudo tranquilo? Podemos continuar?
Então, o que, que o método estatístico ele diz para a gente, né? Como é que a gente vai organizar os nossos resultados? Como é que a gente vai trabalhar os nossos dados? Primeiro, a gente faz a apuração dos dados. Então, a gente vai observar os dados, né? Procurar falha e erros grosseiros. A gente chama isso na metodologia científica de viés, né? Então, toda vez que você tem um dado e esse dado ele tem um viés estatístico, significa que ele tem um erro. Eu vou mostrar mais para frente para vocês que a gente tem que ter bastante cuidado na forma como a gente organiza os nossos resultados, exatamente porque dependendo de como você faz a disposição, a organização desses dados, a gente pode chegar a conclusões erradas, tá? Então, mais na frente a gente vai olhar essa questão. Então, a gente faz a apuração dos dados, que é observar os dados e ver se ele tem, né, a coleta dele gerou algum tipo de erro grosseiro, por exemplo, erros de cálculo, erros na hora da interpretação, na hora da organização dos nossos resultados. A gente faz a apresentação, então a gente vai utilizar tabelas, gráficos, fotos ou desenhos, né, para melhor expressar o que a gente encontrou. E, em cima disso, a gente faz a análise e a interpretação dos resultados, que é a segunda parte da nossa disciplina, né? Então, sempre que possível, a gente vai tirar uma conclusão sobre a população a partir daquela amostra que a gente, né, daquela parte de dados que a gente pegou. E a gente vai comparar os resultados obtidos com outras publicações. Então, o método científico, né, que vocês viram lá na metodologia, ele organiza exatamente os dados e os resultados de uma pesquisa e, em geral, ele compara os dados com outras pesquisas para poder atualizar, né, a ciência, exatamente para que a gente possa aí ter uma noção se o tipo de conhecimento ele precisa ser renovado, o tipo de conhecimento ele precisa ser complementado e assim sucessivamente. Então, a gente utiliza o que a gente chama de método estatístico, que é dividido nessas três partes, né? Apuração, apresentação e análise e interpretação dos resultados, que é a nossa segunda parte. Por isso que a estatística ela é dividida em estatística descritiva e em estatística inferencial, né? A inferencial é quando a gente pega os dados, faz a interpretação e análise deles, tá? Então, a gente vai avaliar exatamente isso. Então, vamos lá. Primeira coisa que é importante, né? Como é que a gente pode representar os nossos dados? Como eu falei para vocês anteriormente, a gente vai organizar os nossos dados através de gráficos, tabelas, figuras que representam, né, o resultado, a interpretação daquilo que a gente organizou e coletou. Tá? Ele é muito importante que os gráficos e as tabelas, a gente tem uma máxima dentro da estatística e da metodologia que a gente diz que eles têm que ser autoexplicativos. O que significa isso para vocês? Que uma pessoa, né, que olha o teu gráfico, que olha a tua tabela, ele tem que automaticamente entender o que você fez ali, o que você coletou e qual o resultado que você está apresentando para aquilo ali. Por isso que é muito importante a gente entender quais tipos de gráfico, quais tipos de tabelas ou quadros devem ser utilizados para cada tipo de dado que foi coletado, né? A ABNT ela tem uma norma que determina aí que é a 14724, tá? Que ela diz como é que os trabalhos eles devem ser organizados e, consequentemente, como é que os gráficos e as tabelas elas devem ser organizadas. A nossa aula ela é exatamente baseada em cima da norma da ABNT, que é o que é aceito, né, no Brasil. Quando a gente tem tabelas e gráficos e figuras que a gente pega, né, a transcrição de outro, por exemplo, aquele gráfico ele não é nosso, a gente sempre tem que fazer a referência. Então é importante, quando a gente encontra um dado lá, vamos supor que vocês estão acessando o banco de dados de um banco, né? Então vocês estão vendo lá, vocês querem fazer uma avaliação dos gastos ou do pagamento de juros dos clientes de um banco. Então vocês vão ter os gráficos que foram gerados pelo banco, que ele é um dado secundário, ele não é um dado de vocês, então é sempre importante, né, quando vocês utilizarem uma parte gráfica de uma outra pessoa, vocês fazerem a referência e a gente utiliza a expressão, né, extraído de, né, que é a citação lá, que é a forma que a gente tem de citar, só que citar seria para texto, né, então no caso de gráficos e tabelas a gente utiliza a expressão extrair, mas ela é analogamente comparável à citação que a gente tem para os textos quando a gente faz o trabalho científico. Então, como é que a gente tem que organizar, né? O que a gente tem que encontrar? Como eu disse para vocês, os gráficos e tabelas, eles têm que ser autoexplicativos. Então, existe uma forma de organização, né, para que a gente possa entender. Então, basicamente, o gráfico e uma tabela, ele basicamente ele vai ter ele vai ter quatro características, né? Ele vai ter 4 itens, que é o título, né, que é muito importante que o título ele seja autoexplicativo. Então, geralmente
é uma frase curta e chamativa que a gente utiliza, né, exatamente para que quem for ler o teu trabalho, aquele título ele chame logo a atenção do leitor. Então ele não pode ser nada muito longo, nada muito complexo. Então geralmente quando a gente faz o título de um gráfico ou de uma tabela, né, esse título ele tem que ser autoexplicativo e tem que ser algo claro e fácil de ser entendido. Caso necessário, a gente pode ter um subtítulo ou um texto explicativo, né? Ele vai ser utilizado aí em alguns gráficos, a gente não utiliza subtítulos em tabelas, é raro a gente ver a utilização de subtítulos em tabelas, né? Mas a gente utiliza ele bastante em gráficos, em infográficos, que a gente vai olhar mais na frente, em pictogramas, tá? Exatamente para que ele possa, esse texto adicional, ele possa facilitar a compreensão do gráfico, né? Então a gente vai encontrar ali o tipo de assunto que trata aquele gráfico, né? Onde e quando foi feita a pesquisa, e em algumas vezes as unidades escolhidas, né, para os tipos de variáveis que foram utilizadas. A gente pode utilizar sistemas métricos, sistemas internacionais e assim sucessivamente. Vou dar um exemplo para vocês bem claro. Muita gente, né, essa questão do tipo de unidade utilizada. O que é que vocês têm utilizado aí para se proteger do coronavírus quando vocês vão para a rua? Qual é a recomendação? Que vocês utilizem o quê? Máscara, beleza, e o que mais? Como é que vocês fazem a higienização da mão caso vocês estejam na rua? Mas qualquer tipo de álcool? Qualquer álcool gel pode ser utilizado? Álcool em gel ou álcool 70, né? Na verdade, Elaine, independente se ele for líquido ou gel, a concentração dele é 70%. Mas, por exemplo, tem muita gente que compra e encontra lá nos frascos, né, álcool, vou colocar aqui para vocês, 64 INP, né? Aí tem muita gente, ou GL, aí tem muita gente que diz assim para mim, né, mas o que é esse álcool 64 NP ou álcool GL? Né, exatamente que eles utilizam para o teor de alcoolatura no Brasil uma unidade de medida diferente. Então, esse álcool, né, 64 NP, ele é equivalente ao álcool 70%. Então, só as unidades, né, que podem ser utilizadas. Então, é muito importante que no subtítulo, né, a gente tem essa parte da legenda e que ela ajude a interpretação dos dados do teu gráfico. Então, se vocês forem utilizar, por exemplo, se vocês forem fazer um estudo de mercado, vocês têm que determinar que tipo de moeda, né, vocês estão utilizando. Então, vocês podem utilizar real, vocês podem utilizar dólar, vocês podem utilizar euro, vocês podem utilizar iene e assim sucessivamente. Então, é muito importante que as unidades utilizadas, aí, escolhidas, né, para as variáveis, principalmente para as numéricas, elas sejam utilizadas de forma correta. A terceira parte que a gente tem para os nossos dados é a fonte. Então, se o gráfico de vocês ele for um gráfico utilizado de uma outra fonte, você tem que identificar se você está pegando os dados de qual fonte. Então, tem que identificar o órgão, a instituição que fez a pesquisa dos dados, né? Até para poder, cientificamente, a gente garantir a validade, né, da pesquisa e para que o leitor ele possa confiar nas informações. Por exemplo, né, eu recebi hoje no grupo do condomínio aquela famosa fake news. Aí na fake news, né, tinha assim, no início do texto, um médico infectologista num hospital. Ou seja, né, quem vinculou a notícia não disse quem era o nome do médico e nem disse em qual hospital era. Ou seja, essa notícia essa é uma característica bem fácil da gente identificar fake news, né? Quando ele não identifica aonde foi feito, quem fez, como fez, tá? Então, geralmente as fake news é, elas são abertas, tá? Então é muito fácil da gente identificar elas. Por isso que quando a gente vai expressar os nossos resultados, a gente tem que indicar a fonte, tá? No caso dos gráficos, a gente tem que utilizar o eixo cartesiano, né? Então a gente vai ter um eixo vertical e um eixo horizontal, que é o XY, tá? E nesses eixos a gente tem que identificar que tipo de variável
a gente está utilizando. Mais na frente a gente vai ver, tem bastante figuras de gráfico para vocês poderem entender. Então, basicamente, né, um gráfico ele tem esses 4 elementos: título, subtítulo, né, fonte ou eixo. O subtítulo, ele não é obrigatório, tá? Então, em geral, quais são os itens obrigatórios? Título, fonte e os eixos. Beleza? Até aqui, alguma dúvida? Seu Raimundo, eu não estou lhe escutando. Se o senhor estiver falando comigo, eu não estou lhe escutando. Eu não tô. O áudio de vocês, se alguém estiver falando, não tá chegando para mim, tá? Aquele não. Então, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, vocês têm que digitar, porque o áudio de vocês está bloqueado para mim, tá? Então eu não vou escutar vocês. Eu vou seguindo aqui, se o Raimundo digita aí, eu respondo ele. Então vamos lá, né? Tipos de gráficos que a gente tem, então características aí, vamos lá. Isso aqui é uma tabela, tá? Muito importante, mais na frente eu vou mostrar para vocês a diferença da tabela para um gráfico, para um quadro, tá? Mas aqui serve para a gente poder legendar. Então, basicamente, como é que é a organização da nossa tabela do nosso gráfico? Então, a parte superior a gente sempre vai ter o título. Então, lembra lá que eu falei para vocês, né? O título ele precisa ser claro, curto e explicativo. Então, por exemplo, o que a gente tem aqui nessa tabela aqui que a gente está observando? Então, percentuais de exportações brasileiras do Estado no mês de março de 2003. Então, está aqui, né, o Estado, aí diz aqui os meus dados, né, e os percentuais que foram... Por exemplo, se eu perguntar assim para vocês, qual foi o Estado que mais exportou no ano de 2003? Quem pode me responder? Qual foi o Estado que mais exportou em 2003? Não, seu Raimundo, necessariamente não. Depende do tipo de estudo que o senhor estiver fazendo. O senhor pode expressar em real, o senhor pode expressar em dólar. O que é importante? Né? Que se o seu estudo ele for feito em dólar, na legenda, na hora que forem apresentados os valores, né, na legenda tem que indicar lá que a moeda utilizada tá, seja em dólar ou anotação. Né? A gente sabe que existe a diferença, a gente pode, por exemplo, quando a gente vai expressar valores, se a gente fizer assim, a gente está expressando reais. E se a gente fizer assim, a gente está expressando dólar, né? Então, é a unidade que a gente está utilizando. Né? O reais é o R cifrão, R maiúsculo cifrão, e o dólar é só o cifrão. Tá? Então, isso pode... não necessariamente o senhor precisa converter, não. Tá? Então, isso pode variar aí de estudo para estudo, de acordo com o que o pesquisador quer. Tá? Então, ó, viu que é bem fácil, né? Jéssica aí respondeu aí facinho, ó. O estado que mais exportou é São Paulo, né? O que tem maior exportação. E se eu perguntar assim para vocês, e qual foi o que menos exportou? Qual foi o estado que menos exportou? Santa Catarina. Pronto, ó, viu? Bem simplesinho. Viu aí que fica bem fácil quando a gente trabalha com dados, né? E os nossos dados eles estão organizados em tabelas ou eles estão organizados em gráficos. Ele facilita muito a nossa exportação. Então, os elementos do gráfico, né? Então, tá lá o título, percentuais de exportações brasileiras por estado em março de 2003. Aí aqui a gente tem
a nossa tabela e tem o cabeçalho dos dados, que identifica que tipo de dado, né, a gente está avaliando, então o estado e o percentual. Aqui dentro da tabela a gente tem os estados e aqui tem os percentuais de exportações, né? O que é importante? Como a gente tem que organizar o eixo XY, a vertical, ou seja, como os estados estão organizados ou como os percentuais estão organizados, a gente chama de colunas. Né? E a horizontal, ou seja, o estado de Minas, o dado dele de exportação foi 21,92. A gente chama isso aqui de linha. Tá? Então é importante a gente entender que as colunas estão na vertical, ou seja, no eixo Y, e as linhas estão na horizontal, no eixo X. Tá? Então aqui dentro a gente tem o corpo, aqui a gente tem a coluna numérica e aqui a gente tem as linhas com os nossos resultados. Tá? O que é importante, né? Sempre que a gente estiver trabalhando com dados, nenhuma célula da nossa tabela ela pode ficar vazia. Então, por exemplo, se eu incluísse ali no estado do Maranhão, e o estado do Maranhão, se eu não tivesse o dado, eu não poderia colocar aqui o estado do Maranhão e deixar a célula de percentual vazia. Então, ele tem que ter alguma coisa que indique um valor nulo. Então, geralmente a gente coloca um hífen, né, ou coloca zero. Né? Só que aí qual é a diferença do zero para o hífen? O zero indicaria um resultado, significa que aquele estado ele teve 0% de exportações. E o hífen significa que aquele valor ele não é contabilizado. Tá? Então é importante aí vocês fazerem essa questão relacionada à colocação. Mas é muito importante que a nossa tabela, que o nosso gráfico, ele não apresente nenhuma célula vazia. Então isso é muito importante na hora que vocês estiverem organizando. Porque pode acontecer de, ao longo da coleta do dado de vocês, vocês terem lá locais que vocês não têm o resultado. Então, na hora de vocês expressarem isso, vocês têm que colocar dentro da célula um hífen para expressar que aquele resultado é nulo, tá? Que ele não foi coletado ou que ele é inexistente. Beleza até aqui? Dúvidas? Né? Então a gente viu lá a organização na nossa tabela e a nossa organização no nosso gráfico, né? Mesmo esqueminha, ó. Então aqui a gente vai ter o título, né? Uso de drogas por jovens em cumprimento de medidas socioeducativas. Subtítulo, se for necessário, né? Distribuição por região, país ou em percentual, né? O texto explicativo, a fonte, né? IMF aqui, fonte, tá? E os eixos, ó. Aqui igual como a gente tem lá na nossa tabela, no gráfico, a gente também tem o eixo Y, que indica para a gente o percentual, e o eixo X, ele indica para a gente, né, o estado ou região. Então, aqui vocês podem observar que a gente tem os mesmos elementos, só que anteriormente a gente estava vendo os elementos em uma tabela, e agora a gente está vendo os elementos em um gráfico. Tá? Importante, sempre que vocês forem organizar os dados de vocês em elementos, né, que podem ser gráficos ou tabelas, vocês têm que ter essa formatação, ela é um padrão, tá? Exatamente porque a gente tem a norma da ABNT que diz que tem que ter esses elementos. Então vocês têm que ter cuidado, por exemplo, na hora que vocês forem apresentar o trabalho, pode ser num congresso, pode ser num simpósio, até mesmo quando vocês forem apresentar o TCC de vocês, que vocês forem expressar os resultados em gráficos ou tabelas, eles estarem formatados, tá? Para vocês não perderem ponto, porque esqueceu de colocar um título, ou porque esqueceu de colocar legenda, ou porque esqueceu de colocar fonte, e assim sucessivamente. Então é importante esses elementos exatamente porque tem uma padronização. Gráfico, né? Em termos estatísticos, que a gente chama de gráfico estatístico, ele tem qual o objetivo dele, né? Produzir, né? A gente vai produzir resultados para que o investigador ou para que o público em geral, né? Eles possam ter uma noção rápida, imediata e viva do fenômeno estudado. Então a gente organiza as nossas variáveis para que a gente possa entender, né, como é que os nossos resultados eles são organizados. Então vamos lá, vamos ver os tipos de resultados, os tipos de gráficos que nós temos, né, que são utilizados, tá? Primeiro gráfico que eu vou mostrar para vocês é o gráfico de colunas,
né? Que ele é um gráfico que a gente utiliza principalmente quando a gente tem variáveis qualitativas, né, nominais, tá? Então, eles podem ser utilizados, o gráfico de barras, né, que é esse de barras na horizontal, ele é utilizado, então, geralmente, quando a gente vai fazer séries geográficas ou séries temporais ou variáveis qualitativas nominais. Então, por exemplo, se a gente fizer o que é esse gráfico que está mostrando bem aí para vocês? O que vocês podem qual é a conclusão que vocês podem interpretar? O que vocês podem interpretar olhando esse gráfico bem aí, de forma resumida? O que vocês entendem olhando para esse gráfico e os dados que estão expressos nesse gráfico? Conclusão, tá? Isso, né, Jéssica? Que a maioria dos entrevistados não tem um time específico, né? Então, eles não torcem para nenhum time. Então, vê que fica fácil da gente conseguir interpretar os resultados. O pesquisador foi lá, fez a entrevista, perguntou para cada entrevistado qual era o time que ele torcia, a frequência, e ele expressou isso no gráfico, tá? Então, o gráfico de barras, ele é muito utilizado quando a gente está trabalhando com variáveis qualitativas nominais. Então, sempre que a gente vê se eu perguntar para vocês qual é a variável qualitativa desse resultado bem aí, desse gráfico bem aí, qual é a variável estudada? Quem poderia me dizer qual seria a variável estudada nesse estudo bem aí? Vocês estão me escutando, crianças? Mas qualquer time, Jéssica. Não, 3 times é o dado. Olha para ele e pensa assim: que tipo de dado o pesquisador quis coletar? O tipo de dado. Que tipo de dado aí? Que tipo de. O que que esse dado representa aí pra gente? Que tipo de variável ele representa pra gente? Ela não é quantitativa, tá, seu Raimundo? Ela é qualitativa, tá? Me responder, Jéssica, que time, né? 3 times é muito vago. O que que esse dado tá dizendo pra você? É qualquer time de futebol ou é o time de futebol que você torce? Se vocês não souberem, diga assim, não sei, para eu saber que vocês estão escutando, tá? Isso, né? O time que você torce. Então a variável aí seria time, né, de preferência, o time, né, de torcida, tá? Importante aí, porque se você responde assim só time, pode ser qualquer time, pode ser o time que você não gosta, o time que você torce, o time no seu país, o time no mundo, né? Então, por exemplo, o dado aí que o pesquisador ele está demonstrando para vocês nesse gráfico bem aí são times brasileiros preferência, tá? Ó, então a variável, tá, que ela foi estudada aí, foram times brasileiros de preferência, né? Para ser mais específico ainda, né? Que esses times que vocês estão olhando bem aí, Santos, Corinthians e São Paulo, eles são de onde, né? São times do estado de São Paulo. Então, times paulistas, né? De preferência. Então ele foi lá e a variável que ele, né, ele perguntou, ele pode, porque se eu chegasse lá e perguntar assim, para qual time você torce, por exemplo, você perguntar para mim, Rondinelli,
Nélio, para qual time você torce? Aí eu vou te perguntar, mas de onde? Porque se você perguntar aqui no Maranhão, eu torço pro Sampaio. Se você perguntar no Brasil, eu torço pro São Paulo. Se você perguntar no mundo, se for times, né, de país, eu torço pro Brasil, mas eu torço pro Arsenal da Inglaterra, né, um time que eu gosto e eu torço pelo time do Arsenal na Inglaterra. Então percebe aí que na hora da coleta do dado você tem que ser bem específico que tipo de dado você quer coletar. E na hora da expressão dos teus resultados no teu gráfico, você também tem que ter essa mesma especificidade. Então, aqui observando, né, não é qualquer time, ele perguntou aqui se aqui são times paulistas, tá? E a maioria dos entrevistados disse que não tem um time de preferência. Então, é muito importante, lembra que eu falei para vocês, né? Os nossos dados, quando eles são transformados em gráficos e tabelas, eles têm que ser autoexplicativos. Então, é importante que a gente saiba organizar os nossos dados, beleza? Mostrar para vocês mais um gráfico, tá? Por exemplo, o que é que esse gráfico bem aí quer dizer para vocês? Qual é a conclusão que vocês têm? Qual é a conclusão que vocês podem tirar olhando esse gráfico bem aí? Não, não é maiores pontuações de nota. Presta bem atenção no gráfico, Jéssica. Lê todas as informações, vê os dados, isso é muito importante. E aí, o que que esse gráfico aí quer dizer pra gente aí? O que que ele está fazendo? Qual é a diferença desse gráfico para o gráfico anterior? Porque ambos são gráficos de barra horizontal. Mas qual é a diferença desse gráfico para o gráfico anterior? Elaine, tu não me disse nada, né? Presta bem atenção o que eu tô pedindo aí para vocês. Qual é a conclusão? Olhando para esse gráfico, vocês têm que aprender a começar a interpretar os gráficos de vocês, tá? Acho que caiu a conexão para todo mundo. Vocês estão me escutando ainda? Se vocês estiverem me escutando, dá um oi para mim aí no chat, por favor. Oi, oi, oi. Vocês estão me escutando? É porque caiu para todo mundo. A Geilma, a Jéssica e o seu Raimundo, eles têm que entrar novamente na sessão, senão eu vou tirar eles aqui, para eles poderem entrar novamente, porque caiu para todo mundo.
Deixa a Jéssica... Alguém avisa aí pra Jéssica e seu Raimundo para eles poderem voltar. É porque caiu para todo mundo o sistema. Até para mim, até eu caí. Vocês se machucaram ou não? Então vamos lá, vamos retomar aqui. Então, o que que esse gráfico ele diz para vocês? Vocês têm que começar a olhar os gráficos e não olhar só as variáveis. Vocês têm que interpretar o que que o gráfico diz para vocês. Primeiro, o que que a gente qual é a diferença desse gráfico para o gráfico anterior? Não vale me dizer que são os dados. E aí, gente? Quem pode me dizer qual é a diferença desse gráfico para o gráfico anterior? Alguém pode me dizer? Se vocês não souberem, diz assim para você, professor, não sei, só para eu ter uma noção de que vocês estão escutando o que eu estou falando com vocês, tá? Danielson, tu chegou agora, Danielson. Não chega bagunçando, rapaz. Mas o que que o pesquisador está fazendo com esses dois dados, Fernanda? Eles são dados soltos ou ele está fazendo uma comparação com esses dois dados? Esses dois dados servem para comparar. Isso, né? Então, esse tipo de gráfico bem aí, o gráfico que a gente viu anteriormente, ele é um gráfico de barras de uma variável. E esse gráfico que vocês estão olhando aí, que tem duas variáveis, né, a gente chama gráfico de multivariável. Então, num gráfico de barra, a gente pode utilizar mais de uma variável e exatamente a gente utiliza essas variáveis para que a gente possa comparar os nossos resultados, tá? Então, se vocês observarem aqui, ele está demonstrando para a gente as disciplinas, né, redação, ciências naturais, ciências humanas, matemática e linguagem, né, que são as disciplinas lá aplicadas no Enem, e ele está mostrando exatamente o que? Ele está fazendo um gráfico comparativo para mostrar quais são as disciplinas, como é que foi o desempenho dos alunos em termos de nota. Então, se vocês observarem, né, por exemplo, na disciplina redação, ela foi a que teve maior nota, mas ela também foi a que teve menor nota. Se eu perguntar assim para vocês, qual foi a disciplina mais estável, qual foi a disciplina mais homogênea que a gente teve aí? Em termos de. Qual foi a disciplina que os alunos mais se deram bem? Isso, Elaine, né? Matemática. Então, é onde os alunos tiveram uma nota próximo dos 100%, dos 1.000 pontos, né? Mas também foi a disciplina onde a maioria das pessoas, né, teve a menor nota, ela não foi ruim, como, por exemplo, redação. Na redação teve gente que tirou 100%, 1.000, né? E aí teve gente que tirou zero. Então, esse gráfico ele serve exatamente para que a gente possa comparar os resultados das variáveis. Crianças, a gente vai encerrar aqui, tá? Eu vou pedir uma coisa para vocês. Essa aula, ela está disponível, tá? Eu queria que vocês depois pegassem e olhassem ela, todos os gráficos e tentem fazer uma interpretação, o que que aquele gráfico quer dizer para vocês, tá? Na próxima aula a gente continua, mas eu queria que vocês dessem uma olhada lá no sistema.
essa aula ela já está disponibilizada, tá? Então eu queria que vocês olhassem todos os gráficos que eu estou mostrando para vocês e eu queria que vocês interpretassem ele para mim. Então eu quero que na próxima aula eu vou perguntando para vocês o que vocês entendem olhando esse gráfico. Tudo bem? Então, na terça-feira a gente continua, tá? Terça-feira, tá, crianças? Não me abandonem, não, tá? Que ontem vocês me abandonaram e a internet também não me ajudou. Ela estava revoltada comigo. Tá? Então, obrigado, boa noite, até terça que vem. Tchau.